deixa eu tirar o som aqui. Olá, vamos lá, conforme prometido, falar sobre as terapias maluquinhas, diferentes, que eu já me meti, né? Tema tabu, né? É um tema tabu e eu tenho um certo apreço por ficar quebrando tabu, por margear, por sair fora daquilo que é oficial, porque eu tenho uma impressão de que tudo que se institui, tudo aquilo que é instituído se corrompe, né? Por outro lado, eu não acredito que não dê para se instituir. Você tá ligado? Todo ser humano, ele carrega uma utopia de subversão. Quando ele se vê, ele já está instituindo. E quando ele institui, uma boa dose de criatividade se perde. Não é diferente com as psicologias, com as psicanálises, etc. e tal. Então eu quero aqui abranger um pouco, assim, alguns tratamentos, algumas terapias que eu fiz, que hoje eu olho e acho muito engraçado. Eu acho um processo engraçado, necessário e curioso. Eu até listei aí, embaixo nos posts, algumas tentativas minhas de tratamentos diferentes, né? Um deles, eu me recordo que eu fui num camarada, não vou aqui citar o nome, mas era um figura, era um médico antroposófico, né? Uma figura, um sujeito que tem uma ascendência no campo da antroposofia e trabalha, depois eu vim a saber que aquilo que ele faz é uma escola de psicologia oriental. Pasmem os senhores, é pouco conhecido, eu não via, sei lá, não tinha nenhum conhecimento disso, mas é DEP, pesquisem, Dinâmica Energética do Psiquismo. E aí eu fui entendendo que esse cara, além de um médico antroposófico, ele era dessa escola, né? E, enfim, a antroposofia, minha gente, ela é uma escola bastante interessante, né? Tem coisas muito interessantes, mas eu tenho várias críticas elitistas sobre o caráter elitista desse tipo de escola. Mas enfim, deixa eu contar para vocês o que importa. Eu ia na terapia desse cara e nos primeiros encontros ele fazia questão de dizer que o Jung estava ultrapassado. Ele metia essa banca, sabe? O Jung está ultrapassado, ele male conversava comigo de uma forma horizontal e ele mandava eu respirar. Tá? Então, eu estava numa crise lascada, depressiva, assim, vários problemas, e ele ficava pedindo para eu respirar. Respira, 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 respira. Eu não entendia lufas. Quando a gente está muito aflito, a gente quer falar, né? E toda a terapia com esse cara consistia em mandar eu respirar. Um belo dia, fui assinar o cheque para ele. Fui assinar o cheque do pagamento. Aliás, não é nada barato essas fitas, tá? Mas ele foi muito gentil. Eu fui assinar o cheque e a minha assinatura, eu escrevia um Milson muito pequenininho. Eu não sei por que cargas d'água esse cara cismou que eu devia fazer caligrafia. Então você vai para uma terapia sofrendo pra caralho e o malandro acha que você tem que fazer o seu nome numa caligrafia. Então eu passava a sessão treinando a escrita. Eu ficava lá fazendo Milson grandão, né? Então pegava o M, as dobrinhas do M, etc e tal. Beleza, então foi isso. E aí esse cara, ele também se autorizava a controlar a medicação psiquiátrica. Então ele falou que os remédios que eu estava tomando estavam todos errados e me passou remédios mais das antigas, né? Bom, o cara é o guru, o cara é o sábio, né? O cara é o psicólogo oriental, né? E era poeta ainda, e metia a banca de poeta antroposófico, né? Enfim, essa foi uma experiência. A única coisa boa que eu guardei desse cara foi porque ele me apresentou o Hermann Hesse. Então, além de dizer que a minha assinatura era uma bosta e que eu devia respirar
e esses caminhos estranhos aí de terapia, ele me apresentou o Hermann Hesse, dizendo que eu precisava conhecer boas literaturas. Então, foi o grande boom dessa terapia, né? Mas assim, eu sou um cara muito cabreiro. Eu senti que eu precisava experimentar essa outra terapêutica, mas quando eu vou vendo que o guru aparece ali, controlando, dando as cartas, sugerindo, eu vou ficando puto e saio fora dessas paradas. Eu não suporto por muito tempo experiências de guru. Então, essa foi uma experiência. DEP, Dinâmica Energética de Psiquismo, e eu ficava lá fazendo caligrafia. Depois eu vinha descobrir mais ou menos que isso aí é um pouco a linha dos caras, né? É uma galera que acredita em essas coisas de euritmia. Os caras misturam antroposofia com uma par de barato, entendeu? Essa foi uma experiência que eu passei. É importante eu marcar que eu já vinha de terapia tradicional, né? Eu sempre fiz psicanálise com várias teorias, vários profissionais, etc. e tal. Passou um outro período e começaram a falar muito pra mim de constelação. Ah, que você tem que constelar. Ah, porque você tem que fazer a constelação. Ah, não. Todo mundo começou a falar pra mim de constelação, inclusive profissionais da área, psicanalistas, tá? Então todo mundo começou a dizer que a constelação resolveu um montão de coisa, tá? E aí eu caí no colo de uma mulher que faz constelação em São Paulo, que foi muito bem recomendada, né? E na época eu namorava com uma mina que que estava muito pessimista, né? Eu estava lendo Schopenhauer, que é um autor, os senhores sabem, bem pessimista e tal. Beleza, marquei o raio da constelação, falei, Milson, deixa o seu saber da psicanálise pra lá, deixa seu raciocínio, a razão pra lá, e vamos se abrir a constelação, né? Quem sabe essa parada não resolve. E aí eu resolvi ir mais pelo lance de fé, de experiência, né? Beleza. Aí cheguei na mulher, eu sou muito observador, né? E já achei estranho a constelação ser feita no condomínio, na área de lazer do condomínio. Mas assim, eu tô rindo hoje, mas na época eu tava bem deprê. Beleza, entrei. Aí, quando eu entrei no salão, tinha umas janelonas abertas para fazer a constelação. E, curiosamente, as janelas do condomínio davam para a piscina. E tinham mulheres desfilando de biquínis, certo? E ficar ali na constelação e ver a galera na piscina era uma coisa que me desconcentrava um pouco. Beleza. Aí eu, assim, né, eu entro no samba. Se eu vou num pico desse, eu levo a sério enquanto eu tô lá. Entrei lá, tal. Aí comecei a reparar na galera que tava fazendo a constelação. Esse pessoal que tava fazendo a constelação era tudo amigo da consteladora. Brincadeiras, tiração, zoação, que começou a me incomodar, saca? Beleza. Como eu não sou trouxa, eu não fui constelar a minha questão, eu quis ir observar. Aí, minha gente, pra minha surpresa, aí a coisa já começou a me irritar, porque naquele dia que eu fui, a mulher iria fazer uma constelação do mapa astral. Aí eu já fiquei meio cabreiro, eu falei, mano, como assim, velho? Vai constelar um mapa astral? Que fita é essa? Que sentido tem nisso? Mas vamos lá, Milson, se abre pra experiência. Aí começou, galera, começou uma parada que era o seguinte: quem aqui quer ser o Plutão? Quem vai ser a Lua? Quem vai ser Marte? Te juro isso, velho, papo sério. Aí a mulher escolheu umas pessoas, colocou lá o Plutão, o Marte, e ela fez uma roda, como se fosse a roda do Zodíaco. Beleza. E aí eu já comecei a ficar irritado e ter vontade de rir, né? Uma coisa meio ambivalente, mas beleza. Aí ela começou a fazer lá. E aí o constelador,
ele começa a dirigir com perguntas um tanto quanto enfáticas, mas o constelador entra numa de intuição, rola um bagulho meio por aí, né? Depois eu fiz umas constelações outras e eu pude perceber isso. Mas enfim, lá pelas tantas, acho que era o Plutão dormiu. O cara que era o Plutão, minha gente, dormiu no meio da roda. E era um cara grandão. Era um cara grandão que parecia o Casagrande. Sabe o Casagrande, comentarista da Globo? E o Casagrande, ele tem pra mim uma coisa meio cômica. Eu acho o Casagrande um cara engraçado. O cara dormiu de roncar. O cara roncou no salão. E a consteladora atribuiu o sono dele, que ele dormiu, a uma coisa do planeta, do mapa astral da pessoa. Estão entendendo? Então, esse era o mapa astral de uma pessoa que lá estava. Aí eu olhei para minha companheira da época, a gente olhou um para a cara do outro, e aí começou, por parte da consteladora, uma tiração de sarro das situações, né? Das questões. E eu comecei a perceber, né? Assim, e aí tinha uma mulher lá na roda que era intuitiva. Tudo ela captava, tudo ela sabia, tudo ela, sabe, tudo ela compreendia ali da questão dos planetas, né? Aí eu pedi licença para ir pro banheiro, fiz um sinal para minha companheira, a gente saiu por trás, a gente saiu pela porta de trás e foi embora, tá? Então, essa foi uma experiência que eu tive de constelação do mapa astral, em que o amigo da consteladora, o Casagrande, dormiu, porque a conjunção de Plutão estava com problemas no mapa astral da pessoa, né? Isso que eu estou falando, as pessoas estavam acreditando e argumentam e defendem, né? E eu, olhando aquilo, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui um pouco, fazer aqui um pequeno parênteses na narrativa dessa experiência. Eu tô rindo, tô tirando sarro, eu tô me divertindo horrores. Depois eu vou falar um pouco mais disso, mas assim, quem procura essas técnicas, quem procura esse tipo de terapêutica, geralmente tá muito ferrado, né? A pessoa, ela tá sofrendo, como eu estava, né? É que eu, por mais que eu sofra, eu sou cabreiro, né? Eu sou desconfiado. Acho que é a coisa do sangue mineiro. Mas quem está em sofrimento, dependendo do grau do sofrimento, a pessoa está aberta, ela está querendo encontrar cura, ela está com uma esperança, né? Ela está, muitas vezes, num gesto desesperado de encontrar a salvação, né? Isso coloca a pessoa sugestionável. Isso abre um campo na psique que a pessoa, ela fica muito aberta para uma cura, tá entendendo? E muitas dessas pessoas vão a esses lugares, sentem experiências inexplicáveis e atribuem a isso a cura. E aí vão fazer formação, e aí passam a divulgar um método, aí falam que curaram, resolveram tudo, que mudou a vida, lá. Então, é necessário a gente entender essas terapias alternativas, né? Agora, minha gente, depois que eu passei por essa experiência de ver o Plutão dormindo, né? Na verdade, por um lado eu dou muita risada, mas eu fico muito irritado, porque eu acho que esses profissionais são charlatães. Eles podem ser conscientemente charlatães e eles podem ser inconscientemente charlatães, tá? Então, essa foi uma experiência também que eu tive da constelação. Então eu falei do DEP, da dinâmica energética do psiquismo, do cara que mandava eu respirar, mas me apresentou o Hermann Hesse. Falei da constelação, né? E listei aí o guru. O guru dos junguianos. Esse eu preciso relatar. Esse guru dos junguianos foi de fuder, né? Deixa eu contar pra vocês também, isso é bom colocar,
Porque psicanalistas, junguianos e psicólogos tendem a ficar metendo o pau nos terapeutas holísticos, a criticar as terapias holísticas e não perceberem como essa dinâmica de poder, de magia, etc e tal, também existe na psicanálise, tá? Tá cheio de charlatão psicanalista, cheio. Bem, eu conheço uma roda aí de colegas que idolatram uma figura aí, né? Um tradutor do Hillman. É um camarada muito competente, né? Que escreve muito bem e tal, mas ele se outorga o direito de fazer jantares arquetípicos, né? Olha o nível dos junguianos. O que é esse jantar arquetípico? Se reúnem a nata junguiana de São Paulo, claro que depois de um filtro, né? Eu vou falar uma coisa que é o fato. Se você for uma feminista, pode ficar brava comigo, não tô nem aí. Predominantemente mulheres nesses encontros, né? E aí o guru, esse guru dos junguianos, ele vai falar sobre comida arquetípica, né? Um monte de mulheres ricas, com 2 ou 3 homens escolhidos a dedos, né? Para falar sobre comida arquetípica. Então uma espécie de vivência terapêutica, né? Que você faz um corte social ali dos escolhidos, né? Dos escolhidos, muito bem. E aí eu tenho muitas questões profundas, né, de terapia. Me recomendaram esse camarada. De novo a mesma chave. Passava por sofrimentos intensos e questões intensas, que passava ali na época, atravessava muito pela questão da separação, né? Sempre muito difícil, uma separação com filhos, términos amorosos, etc. E eu fui no guru. O guru tem um consultório ali em Perdizes. Coincidentemente, Vila Madalena, Perdizes e Sumaré é a oca dos xamãs, das psicanálises, né? Aí, rapaz, colei no guru, mas uma deprê fudida, assim, eu tava zoado mesmo, né? Primeira sessão com o guru, consultório imponente, né? Assim, aquelas coisas de rico e tal. E aí eu comecei a falar, né? Primeira sessão, fazendo vínculo. O cara meteu uma banca de histérico louco, ergueu o dedo em riste e falou assim: porra, você precisa se separar. Você não tá vendo que você tem que se separar? Tudo indica pra você que você tem que se separar. Porque é eu, né? Eu te juro que eu tomei um susto, né? Primeira sessão, o cara não me conhecia. Porque eu não faço as pessoas perderem tempo aqui. Comigo o trabalho é assim: se você quiser ficar, você fique. Se você não quiser ficar, você não fique. Comigo o trabalho é assim. Eu saí dessa sessão mais destruído do que eu estava, né? Mas lembrando, eu estava num processo de muito sofrimento, muito confusional, né? E eu, por alguns minutos, caminhei meio desnorteado ali em Perdizes, pensando: caralho, será que esse cara tem razão? Será que ele ele tá certo? Será que esse é o jeito de um junguiano trabalhar, né? Porque eu nunca fiz isso com um analisante meu, né? Assim, de dar uma porrada dessa, né? Aí eu pensei com meus botões, matutei, rapidamente voltei a mim e falei: meu, o que esse cara fez hoje nada mais foi de que um abuso, né? Do ponto de vista psíquico, o que esse cara fez foi um estupro psíquico, né? É uma palavra que define melhor a violência que esse cara fez. Eu poderia ter saído dali e me matado. Porque veja, quando uma pessoa está num grau de conflito muito alto e ela se vê diante de um guru, que ela está depositando a esperança dela ali, né? E o cara dá uma porrada dessa e você não consegue fazer aquilo que o guru mandou. Vocês pegaram a periculosidade desse tipo de prática? Vocês conseguem alcançar isso, né? Então, assim,
Saí desse guru, e aí eu quero contar essa parte que é importante. Eu não demorei mais de 4 horas pra entender que aquilo tinha sido uma violência. Fiquei puto com esse cara, achei ele um merda, tá? Então ele pode ser um excelente tradutor de Hillman, mas o cara é uma merda de analista. Esse cara tá cagando na cabeça das pessoas, né? Passou um tempo, eu miei essa história, deixei pra lá, né? Vida que segue. Um belo dia tô conhecendo uma pessoa do mesmo campo dos gurus, uma pessoa da quebrada. E a pessoa começa a falar desse camarada. Falei, não é possível, né, velho? Não é possível. E uma menina muito bonita, muito linda, afroditona, assim, sedutora. E aí ela começa a me falar que tá participando do jantar desse cara. Não, que o jantar, o encontro arquetípico dele é muito importante, né? Esse cara isso, esse cara aquilo. E aí eu dei já lá uma solada na mina. Eu falei, mina, você mete mó banca da periferia, né? De uma mina politizada e tal. O que você tá fazendo num jantar com pessoas de perdizes para experimentar aromas arquetípicos, né? Tu já parou para pensar na incongruência de uma proposta dessa? Né? Quer dizer, e você tá querendo fazer leituras do quanto isso foi importante e tal. Na moral, eu acho isso uma puta coisa bizarra, de gente que não tem o que fazer, né? A mina ficou puta, né? Com razão, eu também ali tava tretando com ela. E aí eu contei pra ela esse episódio, exatamente o que eu tô contando aqui pra vocês. Aí a mina virou pra mim, olha só como tem isso nas psicanálises, eu quero tirar esse ponto e pensar. Ela falou pra mim assim, Milson, você precisava dessa experiência. Vocês entenderam o que eu quero trazer, que é gravíssimo nessas terapias alternativas? Se trabalha com a ideia de que se você foi abusado, se você foi agredido, se você foi violentado por esse tipo de experiência, você precisava passar por isso, entendeu? Mas no caso dela, ela estava justificando o guru. Se o cara deu essa porrada em mim, é porque eu precisava, porque ele é o guru. E gurus não erram. Gurus não erram, gurus não cometem abuso, gurus não têm erros. Meu Deus, tem uma tia aqui bem louca. Gurus não têm erros terapêuticos. Gurus são sábios, né? Eles sabem tudo de psicologia, né? Então fiz esse trabalho com esse cara, nunca mais voltei. E pra mim eu vi uma coisa muito importante, né? Hoje eu tenho qual prática? Eu não idolatro psicanalista, psicólogo, terapeuta, nenhum. E eu já escrevi isso em outro post. Muitos psicanalistas e psicólogos mais velhos param de fazer terapia pessoal, param de fazer supervisão, lotam consultório pelo nome. Só o nome sustenta a clínica do cara, né? E são pessoas que não estão fazendo psicanálise. Elas não estão praticando psicanálise. Elas estão criando discípulos. Elas estão seduzindo os seus analisantes pelo nome, né? Pelo poder, pelo status, né? Como um guru faz, né? Quando você pega esses casos de abuso, de estupro, né, do Prembaba, do João de Deus, a pessoa que não entende esses mecanismos, ela fala assim, nossa, como que a pessoa deixou isso acontecer? Né? Como que a mulher deixou o cara passar a mão nela? Como que a mulher deixou o cara violentá-la, né? Vocês estão entendendo como é que funciona isso? Quer dizer, há um mecanismo mágico, há uma violência das mais covardes, que é você se aproveitar de alguém que está em sofrimento, né? Se aproveitar de alguém que está vulnerável, né? Então, minha gente, vale aqui a dica. Se você está fazendo algum tratamento, seja ele na psicanálise, seja ele terapia holística, seja ele de massagem, seja ele de constelação, tá? E você
está seguindo na tua vida pessoal as ordens e comandos do profissional, provavelmente você está sendo abusada. Provavelmente você está iludida. Você não está percebendo a gravidade do processo que você está metida, né? Posso falar das psicanálises, né, da terapêutica com o inconsciente. Todo trabalho analítico visa que o analisante vá assumindo responsabilidade diante da sua própria vida e assumindo as suas escolhas. Se você está numa análise há anos e você sente que você depende do seu psicanalista, tem coisa errada nesse trabalho. Tem coisa errada nessa terapêutica, né? A ideia é que você comece a assumir o barco, né? Bom, quer dizer que constelação, quer dizer que... depois eu vou falar da constelação da Alemã. Constelação da Alemã, eu até hoje queria voltar. Porque a alemã, ela usava algum perfume alemão, místico. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu gamei na alemã e nos bonecos Legos. A infância dos bonecos Legos. E eu caí na escola do Prembaba, velho. Eu nem sabia que era a escola do Prembaba. Chama Escola do Coração no Ipiranga. Onde você encontra pessoas com coisas do terceiro olho, sorridentes, falando coisas bonitas o tempo inteiro. Eu acabei fazendo uma constelação lá com a alemã que me abraçava, né? Mas você vê só, quando a gente tem alguma proteção psíquica, acho que é isso o nome, não sei. Eu reconheci que eu estava indo lá mais porque eu estava gamado na alemã. Ela ficava me mandando eu abraçá-la. Claramente ela tinha ali uma aposta de que eu tinha que depositar no abraço com ela os meus conflitos, né? Mas eu percebi que eu estava lá mais gamado e interessado na alemã do que no processo de trabalhar o meu conflito. Eu ralei dessa parada, parei o bagulho, né? Porque eu percebi essa dinâmica, né? Eu falei, não vou entrar nesse troço, né? Então também fiz essa experiência na DEP. Trabalhos corporais, eu fiz já massagem tantra, já fiz vários tipos de massagem. Eles são bem bons, mas é a mesma coisa. Você entregar o teu corpo na mão de um profissional é sempre uma experiência delicada. Você entregar a sua psique na mão de um profissional é sempre delicado. O corpo acho que é mais ainda, entende? Tem psicanalistas junguianos que fazem trabalho corporal, além da terapia, trabalham com o corpo. Eu confesso que eu não gosto muito. Meu perfil, eu acho que ou a gente faz um trabalho corporal e você tem um contrato para pensar esse trabalho corporal, ou você faz uma psicanálise pela fala, né? Eu não vejo muito sentido na mistura, assim, né? Mas tem gente que faz, e ok, né? Enfim, desses relatos que eu estou contando para vocês, depois de algumas experiências, eu resolvi voltar para psicanálise tradicional, para medicação psiquiátrica com um bom psiquiatra, e eu parei de caçar terapias alternativas, né? Por quê? Por que eu fui tomando essa decisão? Né? Não estou falando que você tem que seguir isso. Você é um ser pensante, acredito eu que está me ouvindo. Eu entendo que a psicanálise, quando bem praticada, ela tem uma coisa que é o diferencial de qualquer terapia alternativa. E eu vou dizer qual é. É o respeito pelas defesas do sujeito. A pedra de toque da psicanálise, né? Eu acho que a dimensão mais bonita dessa prática é: você não vai violentar o sujeito com o poder que você tem nas mãos enquanto terapeuta, tá certo? Se esse sujeito demorar anos para mover alguma coisa nele, a gente parte do pressuposto
do pressuposto de que essas forças que impedem uma mudança no sujeito devem ser respeitadas, né? E aí você encontra a Clarice. A Clarice Lispector, ela tem um texto, aliás, uma frase, que eu acho uma coisa muito bonita e que resume esse respeito, que é o seguinte: muito cuidado ao querer remover um defeito, porque em grande parte das vezes o defeito sustenta um edifício inteiro. Não é genial essa expressão? Não é acolhedor isso, né? Quer dizer, chega uma hora na vida, eu chamo isso de amadurecimento, e a análise acaba trazendo isso, né? Uma análise séria, que você vai fazendo as pazes com as suas feridas. Eu, você que me ouve, tua avó, tua mãe, teu tio, todo ser humano tem uma ferida profunda em si. Todo ser humano. Há um trabalho muito longo e delicado que é, primeiro, localizar a ferida, tá? Esse trabalho muitas pessoas não realizam numa existência. Depois que localizar a sua ferida, você se torna íntimo da sua ferida. É uma outra história. Você pode muito bem racionalizar o processo, né? Quando você se torna íntimo da sua ferida, de fato a ferida dói. E aí, meu querido, é choro, sabe, infecção, sangue, às vezes é necessário um procedimento cirúrgico, às vezes é necessário tomar anti-inflamatório. Quer dizer, quando você localiza a tua ferida psíquica e se torna íntimo dela, aí o bagulho vai doer, tá? Muito bem. Essa ferida aberta, essa pústula aberta, né? Quando você faz um trabalho de intimização, de respeito por essa dor, né? Você vai passar por algumas fases. Você pode passar pela fase da negação, você pode passar pela fase da raiva, da revolta, mas chega um momento que você faz um luto. Você faz um luto pela grande ferida que te constitui. E aí chega um momento que eu acho o ápice, que é a glória do ser humano, né? Que não é a cura da ferida. Eu acho que feridas profundas não se curam. Eu acho que o ser humano não tem cura. Eu acho que a experiência humana não tem cura. O que tem na experiência humana? É quando você... Isso é só para os fortes, viu? Os fortes fracos. Qual é o ápice da experiência humana? E que torna o ser humano um bicho lindo, elegante, altivo, espiritualmente transcendente? Qual é o ápice da experiência humana? É quando o sujeito faz da sua ferida profunda uma ponte para o outro, uma ponte para o mundo. É isso que os lacanianos falam de transformar o sintoma em sintomar, né? Que seria o quê? Ao invés do sintoma te mobilizar, você faz um laço com esse sintoma no mundo. Eu diria para os senhores que é o máximo que uma psicanálise pode chegar. Quando você entende o seguinte, caralho, velho, eu tenho uma marca de rejeição que eu achei que eu ia tirar. Eu achei que eu ia resolver esse troço, né? Eu achei que eu ia me tornar um outro ser humano. Mas não. A marca de rejeição tá em mim, me constituiu, me ferrou por um lado e me tornou um belo ser humano por outro. E através dessa marca eu vou fazer algo de bom no mundo. É a estética do sofrimento atrelada a uma ética em direção ao mundo. Uma terapia que deixa o sujeito tranquilinho, fechadinho em si, com a falsa ilusão de que se tornou feliz, é uma terapia em prol do sistema. É uma terapia em prol de besteira, de bobagem, né? Eu acho lindo as pessoas que conhecem as suas feridas, têm consciência que não serão curadas e conseguem ainda fazer um laço para o mundo.
eu acho que é o ápice, é ser humano de ponta esse, né? Entenderam? Nossa, me empolguei aqui, né? Dei uma empolgada do coisa que era pra ser lúdica, virou uma coisa muito louca, né? Vamos ver o que vocês escreveram aí. Andressa, sinto isso, as feridas humanas não têm cura, criamos condições de lidar com elas. Exatamente, exatamente, né? Quando eu entendi isso, e para entender isso eu tive que ir atrás da minha mãe biológica, entender minha história de adoção, né? Encontrar a mãe biológica, lidar com as experiências que ela narrou, né? Eu fui elaborando esse troço, né? E eu fui entendendo e aguentando essa ambivalência paradoxal, né? Se eu não tivesse passado pelos perrengues que eu passei, eu não seria o ser humano que eu sou hoje. E eu consigo, pelo ser humano que eu me tornei hoje, ver belezas na vida que estão atreladas à experiência que eu passei. Então, se eu virar pra mim e não amar a minha ferida, as minhas marcas, sabe, e não ter um amor pelo destino, isso é Nietzsche, hein, galera? E aí a gente ainda vai desembocar em Nietzsche, né? Por que o Nietzsche é foda? Eu sou mais Nietzsche do que Schopenhauer. O Schopenhauer, só um parênteses aqui, uma digressão, foda-se, tô chegando também, a gente já vai parar. O Schopenhauer tem uma biografia dele de um alemão muito boa. O Schopenhauer foi um aristocrata. O Schopenhauer só escreveu as coisas dele porque ele herdou uma herança gigantesca que possibilitou ele ser um outsider aristocrata. Então, o Schopenhauer não vivenciou na pele os conflitos. Ele era um cara muito complexado. A história do Schopenhauer também passa por não conseguir pegar mulher. Ele era muito feio, isso o biógrafo diz. E ele viveu uma vida amargurada e ressentida, e dali ele criou uma obra espetacular, né? Mas a obra de Schopenhauer é muito trágica, é muito pessimista. Mesmo assim, ele fala uma coisa que eu coloquei assim... eu encontrei Schopenhauer no meu processo de autodesconhecimento, que o Schopenhauer fala o seguinte: a única qualidade divina no homem, anotem isso, sabe, tatuem isso, tomem banho pensando nisso, se masturbem com essa frase, escuta isso: a única qualidade divina no homem é o bom humor. Se você pegar esse fiozinho e você entender o Winnicott, o que o Winnicott fala? Que o sinal de desenvolvimento psicológico no homem é a capacidade de brincar. Brincar é o máximo da evolução humana. O homem recuperar a sua capacidade de brincar. Que significa o quê? A experiência desse sujeito se tornar espontâneo diante da vida. Aí você pega esse fiozinho, você vai ver o documentário do Manuel de Barros, só 10% é mentira. E você vê um homem que conseguiu se tornar novamente um brincante com as palavras. Quando você brinca com as palavras, você saiu da rigidez adulta. Aí você puxa esse fiozinho e o que o Lacan diz? A terapia acaba quando o sujeito consegue rir da própria tragédia de sua vida. Então, o humor é o suprassumo do desenvolvimento humano. Você constrói uma concepção tragicômica da vida, porque a vida não é uma experiência bonita, minha gente. Ela nunca será puramente bonita. Nós somos seres para a morte. Nossos irmãos estão morrendo do lado. As pessoas vão embora. O animal de estimação que a gente tem morre. Os amores partem. A doença vem. Uma simples unha encravada infeccionada acaba com seu edifício egóico de alegria, né? Então quem passa muito perrengue vai tendo esse contato. Agora, isso pode te levar para os braços de Schopenhauer. É o pessimismo pelo pessimismo. Se você tiver uma herança, você sustenta a sua experiência no mundo. Ou isso pode te levar para Nietzsche. O Nietzsche, com o conceito de amor fati, que é o amor pelo destino, ele encontra também Viktor Frankl. Tô amarrando todo mundo, né?
O que é o amor pelo destino de Nietzsche? O amor pelo destino de Nietzsche é o seguinte: não importa o que a vida me trouxe, né? A vida me trouxe isso, eu não vou entrar numas com Deus, com Jeová, com Jah, com o inconsciente. A vida me trouxe isso e eu só tenho isso para lidar, tá certo? E eu vou construir uma relação erótica com a minha chaga, com a minha ferida, com a minha dor, meu pai que morreu, minha mãe que morreu, meu amor que se foi, a doença que eu tenho, mas eu tenho diabetes, mas eu tenho isso, não sei o que, foda-se, eu vou para as cabeças e vou amar a vida tal qual ela é, sem ilusões, ou com algumas ilusões boas, tá? Aí eu faria um paralelo. E o Nietzsche viveu isso. Se você pega a vida de Nietzsche, as doenças que o camarada atravessou, ele viveu isso na flor da pele, tá? Que mistureba que eu fiz, né? Mas enfim, minha gente, eu contei um pouco esses percursos, trouxe algumas reflexões, né? Não acho que a gente tem que ser cabeçudo e ficar só em psicanálise, em psiquiatria, né? Acho que essa minha busca teve um sentido que eu criei, né? Me meti em roubadas, mas consegui fazer um bom samba com tudo isso aí, né? Eu acho que você tem curiosidade de fazer constelação, faça. Você tem curiosidade de fazer reiki? Faça. Você tem curiosidade de fazer barra de axis? Faça, né? Mas faça consciente. Experimente essa experiência, né? Experimente mesmo, viva essa experiência, mas não perca a sua criticidade. Na hora que você, por meio dessas experiências, começar a achar que você resolveu todos os seus problemas, é aí que mora o perigo, né? Vocês entendem? Na hora que você acha que você se tornou o amor em pessoa, tome cuidado. Muito provavelmente você está iludido até o talo, e aí o tombo é forte. Tá bom? Fechou? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse relato das minhas experiências maluquetes com terapias maluquetes. Faltou falar um pouco mais do Tantra, que eu recém fiz um processo dentro do Tantra. Foi bem difícil, porque eu queria pegar a massagista, né? Mas enfim, uma hora eu vou falar do Tantra. Faltou falar minha experiência com abordagem formativa do corpo. Foi um processo que eu fiz que foi muito bom. Faltou eu falar do Daime, mas eu já falei isso no outro vídeo, que eu também fiz algumas experiências. Acho que foi isso, tá? Depois eu vou reler para ver o que eu esqueci, eu faço um novo vídeo, beleza? Tudo de bom pra vocês, ótimo sábado, ótimo fim de semana, é isso aí, tamo junto. Depois comentem aí, fico muito curioso de saber como tudo isso reverberou em vocês, beleza? Tamo junto, falou, é nóis. Tchau!